Relembrando a parte anterior, nosso protagonista, o Ashio, conheceu uma garota que estava perdida na escola. Ele estendeu a mão para ajudá-la, mas ficou surpreso quando ela o abraçou. Apesar disso, o Ashio ignorou o acontecimento e deu-lhe instruções para encontrar o caminho. No dia seguinte, o Ashio ficou surpreso ao saber que essa garota era uma nova aluna transferida na escola, uma garota monstro, e que ela já o conhecia e parecia estar muito interessada nele. Para quem não viu a parte anterior, deixarei na descrição e no comentário fixado. Bem, vamos começar. No dia seguinte, o Ashio ficou na frente dos alunos, explicando que apesar da aparência frágil de Cláudia, eles não deveriam subestimá-la, pois ela podia usar veneno, magia poderosa e tinha força sobre-humana. Enquanto o Ashio falava, Cláudia mostrou sua força destruindo uma enorme pedra com um de seus tentáculos. Ao final das aulas, os alunos saíram comentando o quão incrível Cláudia era. Apesar de parecer frágil e muito fofa, ela conseguiu quebrar uma pedra gigantesca com facilidade. Não foi surpreendente, considerando que Cláudia era uma garota monstro. Até os alunos notaram que havia mais gente na aula de biologia, e era óbvio que era porque se sentiam atraídos por ela. Enquanto isso, na sala de aula, o Ashio limpava a lousa enquanto pedia desculpas a Cláudia por fazê-la participar de suas aulas horríveis. Cláudia disse-lhe que não havia problema, e que, pelo contrário, gostava muito das aulas porque eram muito divertidas e permitiam-lhe estar perto dele. Ao dizer isso, ela se apoiou no ombro de Ashio. Diante dessa situação, o Ashio, nervoso, disse-lhe que estava recomeçando aquelas brincadeiras. Por outro lado, ela percebeu que ele não havia apagado a parte de cima, então estendeu um tentáculo com a borracha e começou a limpar o quadro, alcançando a parte que ele não conseguia. O Ashio, surpreso ao ver isso, disse-lhe que não sabia que conseguiria esticar tanto seus tentáculos. Ela explicou que poderia esticá-los cerca de 3 metros, mas esse era o seu limite. Depois de um pequeno sorriso, ela acrescentou que eram muito úteis, pois podiam esticar-se e eram flexíveis. Eles são fortes o suficiente para partir uma pedra, ela mencionou enquanto enrolava seus tentáculos em torno de nosso protagonista. Depois acrescentou que por isso eram ideais para fazer massagens. Naquele momento, ela pressionou um ponto nas costas do nosso protagonista, fazendo o Ashio gritar enquanto suas costas estalavam. Cláudia então explicou que depois de se separar dele no passado, ela trabalhou como massagista por um tempo e ganhou uma reputação muito boa. Após outro trovão nas costas, o protagonista caiu no chão, chocado com o ocorrido. Ela colocou a borracha no quadro e se aproximou dele, oferecendo-lhe uma massagem diferente. Quando seus tentáculos começaram a subir pelos tornozelos, ele ficou nervoso. Ela, ao notá-lo, rapidamente retirou os tentáculos e explicou que tinha sido apenas uma brincadeira. Além disso, ela confessou que tinha idade suficiente para praticar seus encantos. Após dizer essas palavras, Cláudia se aproximou dele e pegou suas mãos, perguntando o que ele achava e se a achava atraente. Justamente naquele momento, a campainha tocou indicando o início da próxima aula, e ele, com a intenção de sair da situação, a avisou. Cláudia demonstrou decepção, manifestando o desejo de passarem mais tempo juntos, mas ainda se despediu mencionando que o veria mais tarde na hora do almoço, ao que ele respondeu afirmativamente. Em seguida, Cláudia saiu da sala enquanto ele ficou, sentindo o coração disparar. Por outro lado, no corredor, Cláudia andava lamentando como era difícil para ela parecer atraente. Depois de dizer isso, Cláudia começou a correr, apressando-se para não se atrasar para a próxima aula. Enquanto isso, fora da escola, alguém desceu de um carro alegórico. Era uma garota de longos cabelos negros, que se perguntava se o Ashio-sensei ainda se lembrava dela. No dia seguinte, nosso protagonista estava andando pela rua comemorando, pois era seu dia de folga. Embora suas costas ainda doessem um pouco, ele estava feliz. Enquanto ele caminhava, alguém o chamou por trás e se agarrou a ele. Alarmado, o Ashio afastou-se dela e caiu para trás, perguntando quem ela era. Ela, rindo, cumprimentou-o e disse-lhe que já fazia muito tempo que não o via. O Ashio perguntou novamente quem ela era, e ela, rindo, disse-lhe que tinha sido exatamente como ela pensava. Ela havia mudado muito desde a última vez que se viram, e foi por isso que ele não a reconheceu. Então, com extrema elegância, ela se abaixou e levantou um pouco a barra dos tecidos, revelando suas pernas aracnoides. Ela se apresentou elegantemente como a aranha que ele salvou no passado, mas que agora era uma garota monstro. O Ashio ficou completamente surpreso com esta revelação repentina. Momentos depois, eles estavam em um restaurante, e ela ficou animada e surpresa, pois nunca havia ido a um restaurante tão pequeno como aquele.
Ela nunca tinha visto um lustre tão dilapidado quanto o que estava acima dela. O garçom se aproximou e mandou que se sentassem. Mas antes de fazê-lo, olhou para o barril com entusiasmo e perguntou se aquele barril sujo era o seu lugar. O garçom, obviamente zangado, disse ao Achille que a moça que ele trouxera era bastante rude. O Achille pediu desculpas ao companheiro. Então, o garçom disse ao Achille que, como era a primeira vez que vinha com uma garota local, ele faria o possível para preparar algo delicioso para eles. O Achille agradeceu, dizendo que lhe devia uma. Depois disso, a menina elogiou os espetos, achando-os extremamente saborosos, e comentou que era a primeira vez que comia uma carne tão seca e saborosa ao mesmo tempo. O Achille ficou nervoso ao ouvi-la comentar as coisas de maneira depreciativa, enquanto todos ao seu redor ficavam encantados com a beleza da menina. O Achille pediu que ela parasse de criticar o restaurante, ao que ela respondeu que estava simplesmente dando a sua opinião. Além disso, ele disse a ela que agora ela não era a mesma pequena aranha, mas seu nome era Arya. Ela o incentivou a chamá-la assim. Arya continuou conversando, e disse ao Achille que estava feliz em saber que ele ainda lecionava. Além disso, ela se perguntou que tipo de magia ele estava ensinando atualmente aos seus alunos. O Achille respondeu que na verdade não dava aulas de magia, mas era professor de biologia, pois as coisas haviam mudado. O Achille perguntou a Arya se ela não se lembrava de um polvozinho, ao que ela respondeu que sim, lembrava-se daquele polvozinho ingênuo. O Achille confirmou e disse-lhe que o nome dela agora era Cláudia. O Achille informou a Arya que Cláudia também conseguiu evoluir para uma garota monstro e se tornou uma de suas alunas. Ao ouvir isso, a Arya ficou um pouco séria. O Achille, ignorando a mudança de atitude dela, continuou conversando e disse que estava feliz por Cláudia o adorar, mas que a relação deles era um pouco estranha, já que ela sempre foi apegada a ele e comiam juntos. Embora Cláudia tivesse mudado fisicamente, o Achille achava que ela ainda estava apegada a ele, como quando era pequena. Enquanto o Achille falava, o rosto de Arya ficava cada vez mais rígido, a ponto de baixar o olhar e tremer de frustração. Evidentemente irritada e contida, ela pediu ao dono do restaurante que lhe trouxesse as 5 refeições mais caras do cardápio e mais uma cerveja. Momentos depois, ao saírem do pequeno restaurante, Arya disse ao Achille que estava tudo uma delícia e perguntou se ele tinha certeza de que a deixaria pagar a conta. O Achille disse-lhe para não se preocupar, que se alimentava apenas de pão durante uma semana, ficaria bem. Embora ele não diga o último em voz alta. Vendo que já era tarde, o Achille ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela recusou, pois a carruagem acabava de chegar. Essa revelação surpreendeu o Achille, que se perguntou se ela era rica. Antes que ele pudesse se aprofundar nesse pensamento, Arya correu em sua direção e de repente o abraçou, expressando sua alegria por vê-lo naquele dia. Depois de trocar despedidas cordiais, o Achille dirigiu-se para sua casa enquanto a carruagem se afastava. Dentro da carruagem, Arya estava sentada, visivelmente excitada, chutando e gesticulando sua felicidade. Pensando que finalmente havia conseguido abraçar o Achille com as próprias mãos, sentiu uma onda de realização de seu sonho. Porém, ao se lembrar das palavras de Achille sobre Cláudia, sua expressão ficou séria ao perceber que havia mencionado aquele polvo na frente dela. Ela se perguntou se ele não entendia o coração delicado de uma dama. Virando a cabeça, viu o pequeno presente que pretendia dar ao Achille, mas esqueceu de entregar. Ela se perguntou se conseguiria alcançar o Achille se decidisse dar meia volta agora. Arya decidiu não pensar mais no assunto e voltou. Ao retornar ao local onde se despedira do professor, olhou em todas as direções. Naquele momento, ela ouviu um grupo de pessoas chateadas perto dela. Eles diziam que tinham que se apressar porque a igreja havia pegado fogo. Eles gritaram para derramar água rapidamente para apagar o fogo e se perguntaram por que os médicos ainda não haviam chegado, já que havia crianças com queimaduras no local. A igreja do orfanato Barra Diagonal foi completamente consumida pelas chamas. Uma irmã desesperada tentou se jogar em direção ao orfanato em chamas, mas foi apoiada por um homem, enquanto gritava que havia crianças lá dentro. Arya, preocupada, se aproximou dela e perguntou se realmente havia crianças dentro da igreja. A irmã, desesperada, explicou que tinha saído para comprar pão e que as crianças ficaram brincando no orfanato e aparentemente derrubaram uma vela, provocando o incêndio. A irmã gritou desesperadamente pedindo que alguém entrasse e ajudasse as crianças. Arya pegou as mãos da mulher e, com uma expressão tranquilizadora, disse-lhe para deixar isso com ela. Ela corajosamente se lançou em direção à estrutura em chamas, ignorando os gritos preocupados das pessoas que assistiam. Ele rompeu para entrar no prédio, que estava em chamas devido às paredes de madeira.
Apesar de não ter muita habilidade com a magia da água, Arya decidiu que deveria tentar fazer algo para salvar as crianças presas lá dentro, já que suas vidas estavam em perigo. Ela sabia que precisava se apressar e encontrá-los antes que fosse tarde demais. Ao entrar no prédio em chamas, Arya gritou para as crianças que estava lá para ajudá-las. Ela estava gritando e perguntando onde eles estavam. De repente, olhando para baixo, viu uma criança desmaiada debaixo de uma mesa de madeira. Arya rapidamente quebrou a mesa e tirou o garoto de dentro dela, colocando-o nos ombros. Ela começou a andar o mais rápido que pôde, tentando encontrar a saída enquanto a fumaça e as chamas a cercavam. Arya poderia ter escapado por uma das paredes, abrindo uma abertura com um raio, mas como carregava o garoto inconsciente nos ombros, temia acabar ferindo-o. Naquele momento, ela sentiu a presença de outra pessoa no prédio em chamas. Era o Ashio, que usava uma magia de água chamada Mundo sobre a Água. O mestre invocou magia ao lado de um ser de aparência musculosa e com uma caveira de animal na cabeça. Em um instante, todo o local foi inundado de água, a ponto de peixes formados com magia começarem a nadar no local. Arya não conseguia acreditar no que estava vendo. Fazia aproximadamente 20 anos que ela não via aquele tipo de magia. A enorme magia que seu sensei possuía ainda era impressionante. Isso era óbvio, já que ele era o mago de maior posição no reino, conhecido como Águia Dourada. Porém, o Ashio respondeu que isso era passado, e que agora ele era simplesmente professor de biologia. Naquele momento, o Ashio sentiu uma dor repentina no ombro, e ao abaixar a mão, comentou que era simplesmente um velho com ombros dormentes. Por outro lado, as pessoas ao redor da igreja ficaram maravilhadas com o que viam. A igreja estava cercada por água, e as pessoas perguntavam quem tinha conseguido usar uma magia tão poderosa. Um bebê, emocionado ao ver um peixe nadando, aproximou-se do local. Naquele momento, Arya saiu da igreja carregando o menino inconsciente nas costas, deixando os presentes ainda mais surpresos. As pessoas ficaram comovidas ao ver Arya saindo da igreja com a criança inconsciente nos ombros. Eles imediatamente chamaram um médico para tratar o menino. Arya disse a eles que ela havia usado alguma magia de cura nele, mas para ter certeza, seria melhor pedir a um médico para examiná-lo. A irmã, com lágrimas nos olhos, agradeceu repetidas vezes. Um dos presentes comentou que não era surpresa que uma garota monstro fosse capaz de usar uma magia tão poderosa quanto cobrir toda a igreja com água. Naquele momento, todos os presentes ficaram entusiasmados ao saber que Arya era uma garota monstro. Como não tinham ouvido falar disso antes, eles se aglomeraram ao redor dela para parabenizá-la e comentar como ela era ótima. No meio da multidão, Arya conseguiu vislumbrar as costas de Ashio, que estava saindo do local. Ela gritou com ele, e ele se virou para dizer a ela para cuidar do assunto. Arya se viu presa no meio da multidão, que a cercava comemorando alegremente seu feito. Depois que a magia acabou e a água caiu no chão, o filhote que estava entusiasmado com o peixe se aproximou dela para perguntar se o peixe também havia sido feito com magia. Arya confirmou que sim, o peixe foi criado com magia. O bezerro ficou fascinado ao ouvir isso. Arya, com um estalar de dedos, criou vários peixes aquáticos que flutuavam ao redor da menina, fazendo seu rosto se iluminar de felicidade. Naquele momento, ela notou a coroa que a menina usava e perguntou onde ela conseguiu. A criança respondeu que um homem com magia havia dado a ela e disse para ela não se preocupar, que tudo ia ficar bem. A criança ainda estava triste com o que havia acontecido com a igreja, mas a magia do Senhor lhe trouxe um pouco de felicidade em meio ao infortúnio. A menina, com um sorriso no rosto, acrescentou que a magia traz felicidade às pessoas e por isso gostou. Isso leva a Arya a se lembrar daqueles tempos em que ela era uma pequena aranha e o professor sempre fazia coroas de flores para ela. Ela agradeceu, mas o professor percebeu que ela aparentemente não gostava muito deles. Então, ela perguntou por que ele sempre lhe dava flores e também por que ele lhe ensinava magia. O Ashio respondeu que queria lhe ensinar coisas úteis para que pudesse utilizá-las em sua vida. A pequena aranha disse a ele que na verdade eles não haviam perguntado isso. Diante disso, o professor admitiu que era verdade, mas que havia uma frase que ele gostava muito: viver é dar. Ele acrescentou que dar algo a outra pessoa faz com que ela se sinta bem, seja flores, conhecimento ou um sorriso. Não importa o que fosse, desde que fizesse outras pessoas e você mesmo felizes, isso era o suficiente. Foram essas coisas que deram sentido à vida e também a razão pela qual ele quis ser professor. A pequena aranha, entusiasmada, respondeu que também queria fazer o mesmo. Então ele sugeriu que, nesse caso, eles poderiam fazer coroas de flores para dar a outras pessoas.
Esse gesto fez Arya considerar que, mesmo depois de tanto tempo, o professor Washio ainda trazia alegria aos outros. No dia seguinte, na escola, todos conversavam sobre o incidente ocorrido no orfanato. Eles estavam falando sobre uma garota monstro que apagou o fogo. Essa garota tinha acabado de entrar na escola. Diante desses comentários, Cláudia mencionou a alguém próximo a ela que os boatos pareciam já estar circulando. Arya respondeu que isso não era verdade, pois ela não havia apagado o fogo. Cláudia imediatamente disse a ela que sabia que era o professor Washio, porque ela era ruim com a magia da água. Depois disso, ela reclamou porque também queria ver a magia do professor. Ela perguntou a Arya se o espectro muscular estava presente, ao que ela respondeu afirmativamente, mencionando que ele também havia aparecido. Ela relatou que parecia mais musculoso e que o número de peixes também aumentou desde a última vez. Essa informação empolgou Cláudia e aumentou seu desejo de ver aquela magia novamente. Nesse momento, foram interrompidas pelo professor, que se aproximou dizendo que estavam conversando sobre o passado. Arya, com uma expressão séria, curvou-se elegantemente e pediu-lhe que lhe agradecesse novamente. Ela expressou sua gratidão, porque graças a ele, ela conseguiu evoluir para uma garota monstro. Ela deu a ele uma pequena caixa como forma de agradecimento. Nosso protagonista, pegando a caixinha, perguntou a Arya se ela tinha certeza. Ela respondeu afirmativamente, dizendo que viver é dar. O Washio abriu a caixa e ficou deslumbrado com o que encontrou, uma gravata com estampa de teia de aranha. Ele ficou feliz com seu presente. Vendo o quão deslumbrante ele estava e percebendo que a gravata lhe caía perfeitamente, Arya o abraçou, animada para ver como ele ficava bem com ela. Cláudia, com ciúmes, reclamou que só ficou bonito por causa do design, já que com estampa de polvo ficaria ainda melhor. Arya negou dizendo que a teia de aranha combinava melhor com ele. Elas começaram a brigar enquanto abraçavam o sensei. Os demais alunos, ao presenciarem a cena, pensaram que estavam fazendo barulho e se perguntaram o que o Washio Sensei estava fazendo ao ser abraçado por elas. Arya se transformou em sua forma, optando por ingressar na guarda mágica, ganhando elogios de Washio, que expressou sua admiração e ofereceu seu apoio. Ao ouvir suas palavras, Arya o abraçou, levando Washio a questionar por que os abraços dela eram sua reação a tudo. Mais tarde, enquanto pensava que deveria apoiar Cláudia e Arya em seus sonhos, sua atenção foi atraída para seus colegas envolvidos em uma discussão sobre quem seria o vencedor do verão, vangloriando-se de seus alunos como seu as na manga. A excitação desapareceu quando ele lembrou que o professor Lin Noa, com seus alunos invictos nos últimos 5 anos, também competiria nas batalhas de facções. Enquanto o Washio Sensei os observa com entusiasmo e reflexão, acreditando que não tem nada a ver com ele, no pátio, Arya revela a Cláudia sua futura escolha de carreira. Cláudia ri e conta que nunca imaginou que a pequena aranha que picava todo mundo da aula decidiria entrar para a guarda mágica. A isso, Arya responde que foi só porque estavam tentando alimentá-la com insetos, dos quais ela não gostou apesar de ser uma aranha. Arya pergunta a Cláudia sobre sua escolha profissional, e Cláudia conta que decidiu ser professora, inspirada em Washio Sensei, e desejando que humanos e monstros possam estudar juntos. Arya conta a ela que é um sonho maravilhoso, e cheios de emoção, as duas decidem estudar muito para realizar seus sonhos. Naquele momento, 3 estudantes se aproximaram para convidá-la para se juntar às suas facções. O jovem, com ar de grandeza, apresentou-se como Frederick, um aluno do 2º ano pertencente ao grupo de Lin Noa. A próxima garota era do grupo de Alba, e a última, de aparência tímida, era do grupo de Helios. Arya, sentindo o narcisismo do menino, perguntou o que era uma facção. Frederick explicou que era um tipo de grupo de estudo focado na prática de magia para aperfeiçoar sua habilidade de invocação. Ele a encorajou a participar, dizendo que seria divertido. Acrescentou que, sendo aquele que se destacou no grupo de Lin Noa, pôde reconhecer que eles tinham potencial de integração e que poderia ajudá-la a se tornar 1000 vezes mais forte, já que, como ele, eram elites destinadas a brilhar. Ele se inclinou e, pegando um dos tentáculos de Cláudia, convidou-a como se ela fosse para um baile. No entanto, a expressão e atitude de Frederick causaram tamanha rejeição em Cláudia que ela rejeitou a oferta imediatamente. Ao contrário de Cláudia, Arya rejeita a proposta de maneira educada. A outra menina sugere que eles possam se juntar a ela, mas elas também rejeitam a ideia, alegando desinteresse por tais atividades. Tentando ir embora, Frederick propõe resolver o assunto com uma briga, mas Cláudia lembra que eles já haviam recusado.
Ignorando os protestos dela, ele recita um feitiço e lança um ataque de água que Cláudia divide em dois com um giro. O menino, impassível, aplaude e parabeniza ela por repelir sua onda sem esforço. Ele esperava tal habilidade de uma garota monstro e questiona por que elas não lhe mostram sua magia. Arya o lembra novamente de sua rejeição. Frederick insiste, sugerindo que precisa motivá-los. Nesse momento, uma figura emerge do chão. Em outro lugar, Lin Noa explicou os princípios da magia, descrevendo como a convocação de um mago produz uma manifestação sombria de seu poder mágico, conhecida como imagem do poder mágico, cujo alcance depende do invocador. Enquanto isso, Cláudia e Arya observam um lobisomem atrás de Frederick. Frederick informa que o lobisomem representava seu poder mágico e, com um gesto arrogante, pergunta se ele os impressionou. Por outro lado, graças à explicação de Lin Noa Sensei, entendemos que essas criaturas mágicas são a materialização do poder mágico e refletem o espírito de seu usuário. Essas manifestações podem variar desde monstros e feras até criaturas mágicas de qualquer espécie, mas o mais importante não é o formato e sim o tamanho que possuem. Ou seja, variava do rank E ao rank A, dependendo do tamanho da invocação, podendo ser desde um rato até um corpo maior que o do usuário. Ao observar isso, elas puderam perceber qual era o poder do invocador. Por outro lado, no pátio, todos os alunos estavam envolvidos e impressionados com o tamanho da convocação de Frederick. Era gigantesca. Isso significava que ele era forte, o que foi incrível para um segundo ano. Bom, galera, no mangá eles dão a abreviatura de IMP para a imagem do poder mágico, então usaremos essa palavra também. Por outro lado, Arya, olhando para a convocação, diz que, a julgar pelo seu tamanho, deveria ser rank C ou B. Ao ouvir isso, Frederick a avisa para não tirar conclusões precipitadas antes de ver o que ele pode fazer. Naquele momento, ele começou a recitar um feitiço e convocou um enorme pilar de gelo, técnica conhecida como Asnav. Era colossal, e Cláudia, sem perder tempo, usou um de seus tentáculos para despedaçá-lo. Frederick perguntou se ela ficou impressionada com o tamanho. Ele explicou que sua maneira perfeita de recitar feitiços tornou sua magia mais poderosa, permitindo-lhe usar magia de nível A. Ele também disse a elas que Lin Noa, seu professor e supervisor de sua facção, poderia triplicar a força de seus feitiços apenas por recitação. Esse foi o verdadeiro poder da recitação. Após aquele comentário, que pouco importou às meninas, Frederick, com arrogância e levantando a voz, perguntou-lhes o que achavam de sua magia e se já estavam entusiasmadas para aceitar sua proposta. Ele as convidou novamente, enquanto Cláudia o observava atentamente. Por outro lado, os alunos ficaram maravilhados com o que presenciaram. Apesar da excitação geral com a demonstração de Frederick, para Cláudia e Arya foi uma decepção, pois o compararam a Wakio Sensei. Arya e Cláudia o rejeitaram mais uma vez, dizendo que em casos de convocação pediriam sugestões ao seu mestre. Frederick mencionou que tinha ouvido falar que o empresário deles era um velho chato e estúpido, um comentário que obviamente incomodou as meninas. No entanto, Frederick continuou falando e mencionou que tinha ouvido falar que havia sido escolhido como técnico porque lhe deviam algum favor. Ele acrescentou que Lin Noa havia lhe contado que, embora tenham se formado juntos, o Ashio permaneceu na triste classificação E. Portanto, Frederick comentou que, com isso em mente, tinha certeza de que o Ashio as havia ameaçada para escolhê-lo para trocá-lo. Evoluir, já que era alguém nojento e inferior. Foi nesse momento que o ímpeto de Frederick perdeu muito a cabeça graças ao ataque de Cláudia, que não conseguia mais ouvir mais insultos contra o Ashio. Logo após passar pelo Homem-Lobo, uma grande explosão foi mostrada atrás de Frederick, revelando o grande poder mágico de Cláudia, que, com raiva, disse ao surpreso Frederick que ela não apenas estava no mesmo grupo de Lin Noa, mas também a insultou. O Ashio gosta dela. E era esse tipo de atitude que ela mais odiava. A raiva de Cláudia ficou evidente. Até os alunos presentes começaram a ficar com medo. Arya se aproximou dela e disse que ela precisava aprender a controlar sua raiva, já que seus tentáculos pareciam nojentos. Cláudia respondeu que seus tentáculos sempre foram assim, embora na realidade, naquela época, tivessem espinhos no topo. Depois desse conselho, Arya lançou um olhar significativo para Frederick e, com aparente normalidade, pediu-lhe que retratasse o que havia dito sobre o Ashio. Embora fosse evidente que não se tratava de um pedido, mas sim de uma ameaça. Por outro lado, nosso atordoado Frederick ficou surpreso com o poder e a pressão que aquelas meninas emanavam.
Os tentáculos de Cláudia aumentaram e protuberâncias pontiagudas também surgiram em suas partes superiores, dando-lhe uma aparência intimidadora. Não só ela, mas também Arya. Suas patas aumentaram como as de Cláudia e assumiram uma forma ainda mais ameaçadora. Frederick ficou atordoado com a visão horrível, quase à beira das lágrimas, perguntando-se se esse era o verdadeiro poder das garotas monstros. Por outro lado, Arya e Cláudia apenas exigiram que ele se desculpasse naquele momento pelo que havia dito sobre o Asho. Aparentemente, nosso arrogante Frederick havia cavado a própria cova. Foi nesse momento que Arya perguntou se ele não a estava ouvindo. Depois disso, um olho em sua testa se abriu. Essa visão assustou Frederick, que gritou como uma donzela. Por outro lado, todos estavam se perguntando o que estava acontecendo. A torre atrás de Frederick explodiu com o ataque de Cláudia. Embora os estudantes estivessem assustados, outros ficaram maravilhados com a visão e elogiaram o seu incrível poder. Com isso, tanto Lin Noa quanto o Asho Sensei chegaram ao local perguntando o que havia acontecido. Olhando para cima, Lin Noa pôde ver a torre, ou melhor, o lugar vazio onde antes ficava. Sem hesitar um segundo, Lin Noa apontou para Cláudia e Arya, já que nenhum aluno da escola teria o poder de fazer tal coisa. Cláudia disse-lhe para não tirar conclusões precipitadas e imediatamente apontou Frederick como o culpado por ter começado tudo. A mão estendida para Frederick foi pega por ele, que com cara de empolgado disse a Cláudia naquele momento que gostava dela, deixando todos confusos com sua afirmação. Ele acrescentou que foi a primeira vez que viu magia explosiva como a dela. Foi algo extremamente fantástico para ele. As garotas monstros eram incríveis, ele comentou. Além disso, ela não recitou feitiços, mas usou um simples anel de elevação. Foi algo impressionante. Foi a primeira vez que ele sentiu algo assim, então ele tinha certeza que era amor. Foi nesse momento que ele pediu Cláudia em namoro. Cláudia, ao ouvir isso, não pôde sentir mais repulsa. Ela imediatamente soltou a mão dele com força. Foi nesse momento que o Asho Sensei, com um sorriso brincalhão, informou-lhes que pedia desculpas por interromper a conversa de seus amantes, mas lembrou-lhes que os responsáveis por aquele incidente teriam que escrever uma carta de desculpas à escola. Enquanto os alunos voltavam para suas respectivas salas de aula, Lin Noa aproveitou para conversar com nosso protagonista, mostrando uma cara cheia de malícia. Ele disse ao Asho que uma quase briga, além da destruição da torre, foi o que ele conseguiu, dando a entender que não estava fazendo um bom trabalho como professor responsável. O Asho respondeu que aquelas garotas eram boas e que deviam ter um bom motivo para fazer o que fizeram, embora depois de dizer isso, ele se perguntou se deveria ser mais duro com elas. Lin Noa, tocando seu ombro e mantendo uma cara maliciosa, perguntou-lhe se era demais para ele, e ele disse que ficaria feliz em cuidar delas, pois afinal era para o seu próprio bem. Depois disso, o Asho retirou-se e Lin Noa permaneceu observando-o, ainda mantendo aquela expressão. Com isso, o Asho comentou consigo mesmo que Lin Noa era realmente persistente, embora essa pudesse ser uma de suas virtudes. Algum tempo depois, no consultório do conselheiro, Frederick comentou que já havia terminado de escrever sua carta de desculpas. Ele ia chamar o Asho Sensei de velho, mas acabou cortando a palavra pela metade, já que Cláudia estava logo atrás dele. Ao ler a carta, o Asho confirmou que foi Frederick quem atacou primeiro e que Cláudia simplesmente se defendeu. Frederick diz a ele que ele estava certo e que havia pensado profundamente sobre suas ações, chegando à conclusão de que foi uma ação muito imprudente de sua parte, falando de maneira muito formal. Diante disso, o Asho diz a ele que, por ser do grupo de Lin Noa, ele deveria ter um pouco mais de cuidado com suas ações. Frederick respondeu que não havia problemas, já que Lin Noa era responsável por cobrir tudo o que ele fazia. Depois disso, ele anunciou que se aposentaria. Ele ia se referir ao Asho como velho novamente, mas parou para notar que Cláudia o observava por trás. Em seguida, Frederick tocou o queixo de Cláudia, ergueu-lhe a cabeça e, com ar galante, prometeu-lhe que um dia a libertaria da lavagem cerebral de Asho e a resgataria. E quando isso acontecesse, eles poderiam namorar oficialmente. Por esse comentário, recebeu apenas uma bofetada de Cláudia, que, indignada e sem esconder a hostilidade, ordenou que ele se perdesse. Voltando-se para a Arya, Frederick disse a ela que, mesmo não gostando de insetos, ele abriria uma exceção para ela e a convidaria para se juntar à sua facção de qualquer maneira. Ao que Arya, obviamente, recusou. Depois disso, Frederick finalmente se retirou. O Asho comentou brincando que aparentemente a juventude era uma coisa boa.
ao que Cláudia e Arya responderam que ele deveria parar de fazer esse tipo de piada. Para isso, ele se desculpou, dizendo que apenas achava que formavam um bom casal, já que Frederick era um menino bonito e da mesma idade que ela. Por outro lado, ele era apenas um velho simples. Diante desse comentário, Cláudia se aproximou dizendo que odiava essa parte dele. Ao chegar muito perto, o Ashu percebeu, tendo consciência disso. Em seguida, Cláudia lhe disse que, como ele havia feito um comentário que a incomodava, como desculpa ele teria que sair com ela quando as aulas terminassem. O Ashu sabia que não poderia recusar, então apenas considerou que ficaria com pouco dinheiro naquele mês. Por outro lado, Arya lembrou que, com toda a agitação, Frederick havia se retirado e não se desculpara pelo que dissera no pátio. Bem, isso é tudo por agora. Obrigado por assistir este vídeo. Curta se você gostou do vídeo e se inscreva para mais conteúdo. Vejo você no próximo capítulo.